E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar nossa análise da prova da PGE Amazonas. Mais uma questão interessante. Essa prova é muito boa, sabe? Como eu falei já no primeiro vídeo, tem uma questão ou outra que ali você pode questionar, falar, meio... questionar é triste, né? Mas enfim, tem uma questão ou outra que você pode ali achar que a banca escorregou e tal, e de fato tem alguns escorregões, mas no geral é uma prova muito boa de se estudar. Vamos lá. Questão 19 vai tratar de poder normativo. Vamos lá. O poder normativo ou regulamentar é a prerrogativa reconhecida à administração pública para editar atos administrativos gerais para fiel execução das leis. Tradicionalmente, é reconhecida a possibilidade de órgãos e entidades localizadas institucionalmente fora do âmbito do poder legislativo exercerem também poder normativo. Rafael Carvalho. Essa é uma citação do livro do Rafael Carvalho, que é um livro que eu recomendo demais, tá? É excelente, procurador do município do Rio de Janeiro, um dos melhores livros de direito administrativo do Brasil. Você precisava ter lido para fazer a questão? De forma alguma. Você precisava ter lido a Constituição Federal, na verdade, tá? Essa é uma característica interessante de quando a gente tem essas citações de obra dentro das provas, sabe? No fim das contas é bom para fazer propaganda do livro, mas você não precisa ler os livros específicos que são citados nas provas, tá? Às vezes você é iniciante, você tem essa dúvida, não precisa. Esse enunciado todo aqui é mais para fazer você contextualizar e perder um tempinho lendo alguma coisa na prova, ok? E aí? A propósito de tal poder, no fim das contas ele só quer falar de poder normativo. Vamos lá. Alternativa A. Por se tratar de ato infralegal, o decreto autônomo editado pelo chefe do Poder Executivo não pode ser questionado por meio de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Esse é um dos motivos pelo qual eu gostei dessa prova. As questões são interdisciplinares mesmo. Aqui é um tema que a gente estuda lá em Direito Constitucional, controle de constitucionalidade. E aí você vai ter que lembrar o seguinte, nós temos atos normativos primários e secundários. Os primários são aqueles que pegam seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal, especialmente as leis, tá? Os secundários são aqueles que pegam o seu fundamento de validade dos atos primários e não diretamente da Constituição. Então, por exemplo, direito previdenciário, nós temos a Constituição Federal com algumas regras, ok. Depois nós temos as leis estabelecendo os benefícios previdenciários. Ótimo. E depois nós temos um decreto regulamentando a Previdência Pública. Veja, esse decreto é uma norma secundária, porque ele regulamenta as leis, tá? Que as leis estão aí pegando seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Então o decreto, ele não pega o fundamento de validade direto da Constituição. Esse é um decreto regulamentar, tá? Decretos regulamentares, portanto, são normas secundárias e não estão sujeitos ao controle de constitucionalidade pela via abstrata, ao controle direto. Você não pode fazer uma ADI e nessa ADI você colocar como norma impugnada diretamente o decreto, exceto por arrastamento, né? Se você impugna a lei, e aí como o decreto está regulamentando a lei, por arrastamento você traz ele para a ADI, beleza? Esse é um tema lá de controle de constitucionalidade, mas que resolve essa assertiva aqui para você, porque o decreto autônomo, ele tem esse nome de decreto, mas ele pega o fundamento de validade direto da Constituição Federal, tá? O decreto autônomo é, portanto, norma primária, tá? Então, olha só, o nome é decreto, porque o que é um decreto? Um decreto é um ato feito pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo faz decretos. Só que nós temos dois tipos de decreto. O decreto regulamentar, que é esse que vai regulamentar uma lei e ele é ato normativo secundário. Ele não pode estar sozinho em uma ADI, tá? Já o decreto autônomo é ato normativo primário. Ele não está regulamentando nenhuma lei, por isso que ele é autônomo, tá? Ele é autônomo com relação às leis. Ele puxa a validade dele diretamente da Constituição. Por isso ele pode sim ser objeto de ADI, de ADC, enfim, todas as ações do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Alternativa B. Por força do princípio da hierarquia, é possível delegar a subordinada a edição de atos normativos, salvo se houver vedação legal específica. Não, tá? A delegação é o instituto pelo qual o chefe hierárquico passa para um subordinado seu ou para alguém na mesma linha hierárquica, né? Nós temos aí a delegação ali na linha paralela, vamos dizer assim, né?
passa a atribuição de fazer determinados atos administrativos, mas alguns atos administrativos não podem ser delegados. São 3 tipos de atos administrativos que não podem ser delegados, eles estão descritos lá na Lei do Processo Administrativo Federal, e o ato normativo é um desses, tá? Então está errado, porque o ato normativo não pode ser delegado. C. É possível a alteração de lei por meio de decreto editado pelo chefe do Poder Executivo em matéria adstrita à competência para editar regulamentos autônomos sobre a organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público. Aqui você precisa conhecer muito bem o que está escrito na Constituição Federal para ter certeza que essa é a nossa assertiva do gabarito, tá? Daqui a pouco a gente vai ler esse dispositivo da Constituição Federal e você vai ver que encaixa certinho. Vamos lá, ver as demais alternativas. D. A edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, deverá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Olha só, por mais que nós tenhamos princípio da publicidade e princípio da transparência, princípio do acesso à informação, enfim, a gente tem toda uma principiologia no direito administrativo /constitucional, garantindo a participação popular dentro da administração pública. A realidade é que só é necessário fazermos consulta pública quando a lei expressamente fala que precisa de consulta pública. E não tem nenhuma lei falando que é preciso fazer consulta pública para editar ato normativo, tá? Então, essa alternativa D está errada por falta de previsão legal. Não há nenhum lugar que estabeleça essa norma, ok? Dado o princípio do paralelismo de formas, princípio do paralelismo de formas é aquele segundo o qual, se para fazer um ato você precisa de determinada forma, então para desfazer você precisa da mesma forma. Por exemplo, criar um tipo criminal, né? Um tipo penal. Para fazer um tipo penal a gente precisa de um decreto? Não, a gente precisa de uma lei. Só lei cria tipo penal. Então, para revogar esse tipo penal, para fazer um abolitio criminis, a gente precisa de uma lei também. Esse é o princípio do paralelismo de formas que vale para todo o direito. Não é coisa do direito administrativo não, tá? Coisa de todo o direito brasileiro. Mas tem exceções. Então vamos continuar a leitura aqui. Dado o princípio do paralelismo de formas, todo decreto editado pelo chefe do Poder Executivo poderá ser alterado ou revogado por ato da mesma natureza. Não, está equivocado, tá? Veja, a regra é essa mesmo. Se o presidente, o governador ou o prefeito fez um decreto e esse decreto estabeleceu algo, precisa de um outro decreto para tirar esse algo que foi estabelecido. Contudo, nós temos exceções. E a exceção mais famosa, mais fácil aqui, é a criação de unidades de conservação, que a gente estuda lá em direito ambiental, tá? Para criar uma unidade de conservação, você precisa de o quê? De uma lei ou de um decreto, para criar uma unidade de conservação. Agora, e se eu quero extinguir uma unidade de conservação? Aí é só lei, aí o decreto não serve. Então, veja, o governador, ele pode, por conta própria, só com um decreto, criar uma unidade de conservação. Mas ele mesmo não pode descriar, sabe, extinguir essa unidade de conservação por um outro decreto. Vai precisar de uma lei, então teria que passar aí na Assembleia Legislativa, tá? Então veja que o princípio do paralelismo de formas tem exceções e por causa disso não podemos falar que todo decreto editado pode ser revogado por um decreto, ok? E aí, só pra gente fechar aqui a parte teórica desse assunto, tá? Fazer uma revisãozinha rápida e ver por que a C é o nosso gabarito. Olha só, o que são os decretos regulamentares? E aí nós vamos, ó. O regulamento trata-se do conteúdo do ato. O decreto é a forma que se reveste os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo, tá? Quando nós temos, isso é muito comum em leis de direito administrativo, tá? Nós temos um decreto que regulamenta essa lei, tá? Veja que a ideia de regulamentar é o conteúdo do ato, tá? O decreto é a forma desse ato. O que é um decreto? É um ato expedido pelo chefe do Poder Executivo. A princípio, aí não quer dizer que tipo de conteúdo tem lá dentro, só quer dizer qual é a forma, sabe? A forma é um expedido ali pelo chefe do Executivo.
Tá? Então, quando nós temos o decreto regulamentar, é porque o decreto é a forma e o regulamento é o conteúdo. Ele está regulamentando uma lei, ok? E aí, a Constituição Federal vai falar o seguinte, olha, compete privativamente ao presidente da República, artigo 84, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Olha que a Constituição deixa claro. Ela deixa claro que esses decretos aqui, ó, é para fiel execução da lei, tá? Esse é o nosso decreto regulamentar, é o decreto mais comum, vamos dizer assim. Mas nós temos o decreto autônomo, que é isso que você precisava conhecer aqui para acertar essa questão. E aí olha o que diz, artigo 84, também da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4. Dispor, mediante decreto, sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E B, extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Então veja, nesse caso aqui, o presidente, ele atua mediante decreto sem ter nenhuma lei para ele se fundamentar, tá? Então olha só, nesse caso aqui é um decreto que ele puxa a sua validade da onde? Diretamente aqui do inciso 4. Do inciso 6, desculpa. É muito diferente da hipótese aqui do inciso 4, porque veja que no inciso 4 ele fala sua fiel execução. Sua relativa a quem? As leis. Então esse decreto do inciso 4, ele é uma norma secundária. Ele só vai regulamentar uma lei, que essa sim é a norma primária que pegou seu fundamento de validade na Constituição. Já o decreto autônomo, que está fundamentado aqui no inciso 6, não. Ele não vai se guiar por nenhuma lei, tá? Ele vai se guiar simplesmente pela própria Constituição. Então, se for o caso aqui da linha A, ou seja, o presidente da República, ele quer organizar a administração pública federal. Para fazer essa organização, ele não vai aumentar a despesa e nem criar ou extinguir órgão. Então ele pode fazer isso aqui por conta própria, tá? Veja que começo de governo é muito comum, o governo novo, ele quer rearrumar a administração, para deixar do jeito que ele quer administrar a coisa pública ali. E aí é muito comum querer criar ou extinguir ministérios, tá? Se o presidente da República quer criar ou extinguir um ministério, aí ele precisa de lei, porque esse decreto autônomo não autoriza a criação ou extinção de órgão público, tá? Agora, se ele quer pegar, por exemplo, atribuições de determinado ministério e passar para outro, olha só, aí ele não está aumentando despesa, se for o caso, né? Se aumentar a despesa, e não está criando nem extinguindo órgão público, aí ele pode fazer por decreto autônomo, tá? Da mesma forma, tem lá um monte de cargo vago. Se esse cargo tá vago, pode ser extinto por decreto. E aí olha só aqui como já torna falsa aquela nossa alternativa E, tá? Veja, esse cargo tá vago. Então o presidente da República vai extingui-lo por decreto. Bacana. Depois que extinguiu, o presidente olhou e falou, ih, quer saber, cara, acho que eu queria contratar uns servidores aqui para esses cargos que eu extingui. Então eu vou fazer um outro decreto revogando o decreto que extinguiu os cargos. Aí não pode. Uma vez extinto o cargo por decreto, só uma lei para criar novamente aquele cargo. Beleza, galera? E aqui, por fim, um julgado antiguinho já, mas que vale a pena conhecer, fala o seguinte, olha, o ordenamento jurídico nacional não permite a edição de decretos autônomos, salvo nos casos do inciso 6, tá? Então veja, só o inciso 6 é decreto autônomo. Todos os outros decretos do Brasil têm que pegar fundamento de validade em uma lei, tá? E aí continua. O decreto estadual em comento veicula restrições inexistentes nas leis regulamentadas, o que inviabiliza as restrições apresentadas, tá? Então, nesse exemplo aqui que o STF estava julgando, tem um decreto estadual que ele cria restrições que não estão na lei. Esse decreto é inconstitucional? Não, tá? Esse decreto é ilegal, porque ele está indo além do que a lei permitiu que ele fosse, tá? E ainda que houvesse lei estadual restringindo a perfuração e captação de águas em poços artesianos, sua validade restaria afastada com base na competência da União para legislar sobre águas. Essa parte final aqui é um trecho específico ali que a gente estuda lá em administrativo, né? Quem legisla sobre águas é a União, não são os estados. Então, nesse caso específico do Supremo aqui, ainda que esse decreto fosse legal, ele seria inconstitucional junto com a lei aí no caso, né? Seria inconstitucional por arrastamento. Beleza, galera? É isso. Feitas essas explicações, espero que tenha sido útil para você. É isso aí e vamos juntos.
Pô, nem pedi pro pessoal dar o like nesse. Esqueci.